e ela já estava sabendo, né, desse ocorrido. A mídia não noticiou, só que hoje o governador da Flórida, né, ele se pronuncia. E veja que tem regiões, irmãos, aonde o Helena... Olha só, isso é notícia, a irmã Luciana está aí. E eu vi uma matéria hoje. O furacão Helena deixou muita gente desabrigada e o governo americano e a FEMA não está ajudando áreas que foram atingidas pelo furacão Helena. São as pessoas que estão se mobilizando para ajudar. Qual é o nome do local lá, irmã Luciana, que não está recebendo ajuda da FEMA e nem do governo federal? E a mídia americana não está falando nada, foi quase igual ao Rio Grande do Sul aqui, para não prejudicar as eleições da Kamala Harris. Tem um local lá onde o furacão Helena passou, que gerou uma destruição, e as pessoas, são os próprios americanos que estão ajudando o povo que está lá, depois dessa passagem. Carolina do Norte, na Geórgia. Carolina do Norte, na Geórgia. Então, a mídia não está noticiando e as pessoas estão lá desesperadas. Desesperadas porque elas não têm ajuda, não têm água. Foi a mesma coisa que o Rio Grande do Sul, falta de água, falta de alimento. A mídia não está falando nada e é o povo que está se mobilizando para levar ajuda para a Carolina do Norte, na Geórgia. Agora, olha o pronunciamento aí do governador da Flórida, que até vamos pedir oração aí, porque o furacão está para passar exatamente onde a irmã Luciana mora. Olha só, o governador da Flórida está preparando a população. Olha a fala dele, tá traduzido, tá, irmãos? Então... Deixa eu só aumentar o volume aqui. Você tem tempo, você tem hoje, tem amanhã, provavelmente terça-feira também, mas certamente domingo e segunda-feira tem tempo para colocar seu plano em prática, tem tempo para tomar as precauções apropriadas, como o Kevin disse. Vão haver chamados para evacuações nas áreas que estarão no olho da tempestade e que são suscetíveis a esse vírus, ao forte aumento do nível do mar que esperamos que esta tempestade gere. Então, obedeça a esse chamado. Quero dizer, a única coisa que acho que as pessoas que passaram por essas tempestades dirão é que, mesmo em um furacão grande, sabe, se você está em uma estrutura e se abrigou do vento, sabe, você pode conseguir passar bem. Mas quando vem aquela subida do mar, simplesmente não tem como, é a mãe natureza e você não vai ganhar essa. E é incrivelmente poderosa. E acabamos de ver com Helene, havia casas no Big Bend da Flórida, bem ali na costa, que tiveram nenhum dano do Idália, que foi quase um categoria 4 que atingiu no ano passado, e algumas delas foram completamente destruídas por causa da maré, porque a maré foi muito mais forte nesta tempestade do que há um ano com o Idália. Acabamos de ver muita maré, as Ilhas Barreira em Manatee, Ilhas Barreira em Pinellas, partes costeiras de Pasco, e isso foi significativo, mas esta tempestade tem potencial. Então, você tem... Ele está mandando as pessoas se prepararem, né? Eu já falei, irmã Patrícia, essa semana sobre o Drex. Olha só. A irmã Luciana mandou o vídeo aqui, irmãos, da formação dele. Ele está lá no Golfo do México, né? Olha só. A irmã Luciana está acompanhando. Isso aqui é um aplicativo no celular dela. Ó. Aonde está lá o furacão? Olha lá. Isso daí era uma tempestade tropical. No sábado. Né? E alguns já estão dizendo a rota que ele vai entrar aqui, ó. E a irmã Luciana mora aqui, ó, no 8 PM, bem aqui, ó, 8 PM TU1, bem aqui. Nesse número 1 aqui, ó, é onde a irmã Luciana mora. É bem nesse local que a irmã Luciana mora. Então, tá aí, né? Eles estão
falando agora. A irmã Luciana mora bem aqui, ó. Veja que o furacão ele está aqui perto da Ilha das Bermudas, aqui, ó. E ele está vindo e diz que vai ser. Alguns estão dizendo que pode chegar aí em categoria 5. Eu acredito que um dos mais poderosos dos últimos anos aí foi um dos mais poderosos furacão foi o Katrina, né? E agora a gente está novamente aí vendo um grande tornado. E veja que o Katrina foi categoria 3, né? A irmã, e varreu, né? Por onde passou o Katrina, ele varreu. O nome desse é Milton, né? O nome deste furacão, veja que eles colocaram Helena, que foi semana passada, e agora o Milton está chegando, nome de pessoas. E vamos orar, porque a previsão é de perdas de pessoas. E algo que a irmã Luciana comentou comigo, que é muito sério, irmãos, é a FEMA, que é a Agência Nacional dos Estados Unidos, presta atenção, a Agência Nacional dos Estados Unidos, irmão Mires, eu não vou colocar vídeo do YouTube aqui, eles estão sem dinheiro para salvar as pessoas. Ah, não, tá aqui, olha só, o irmão Mires mandou aqui, eu vou mandar colocar a imagem sem áudio. Olha só. A agência que socorre as pessoas nos Estados Unidos. Esse daqui já foi o Helena semana passada, ó, que você está vendo aí. Olha a destruição quando passa o furacão. Olha só a destruição, né? E a gente vê, irmãos, que a agência que socorre as pessoas, que é a FEMA, que lembra dos caixões da FEMA, que são preparados para enterrar 5 pessoas. Os Estados Unidos têm mais de 600 campos de concentração da FEMA. Eles estão dizendo que estão sem dinheiro. Isso daí foi o Helena semana passada, tá? O que você está vendo aí é o furacão Helena. E agora, mal passou o Helena, chega o Milton. Existe um significado de nome dos furacões, né? Olha só. E esse daí é o local onde as pessoas estão pedindo ajuda lá e o governo não está mandando, porque eles estão dizendo que não tem dinheiro. E eu não duvido, né? A América, o governo Biden começou com uma dívida de 280 bi e está devendo 35 trilhões de dólares. É uma dívida impagável. Então, é assombroso o que está acontecendo. E se a Kamala Harris entrar no poder nos Estados Unidos, vocês vão ver os Estados Unidos afundar em poucos meses, porque ela não vai ter gás. Ele não vai ter gás para continuar. Então, assim, os gastos, e aí os Estados Unidos só se endividando, quer dizer, o teto de gasto era 30 trilhões até outubro do ano passado, o governo conseguiu uma manobra, porque senão não ia pagar dívidas. Imagine, os Estados Unidos não têm dinheiro para pagar dívida. Não ia ter dinheiro para pagar dívidas.
como é que fala? Os Estados Unidos sem dinheiro para pagar a dívida dos seus credores. Então, eles aumentaram para 35 tri, e aí já foi gasto o teto que foi colocado, e aí eles estão mascarando a economia americana, eles estão mascarando a economia até dia 5 de novembro, até o dia 5 de novembro, até o dia 5 de novembro. É isso mesmo, Sara. Era uma vez a América. E agora, eu falei na live essa semana, volto a falar. No mês de outubro, agora terá a cúpula do BRICS na Rússia. Eu acredito que a Ucrânia e a Venezuela vão entrar e outros países querem entrar, mas 54 países vão se libertar do dólar para negociar nas suas próprias moedas. Então, a desdolarização é a quebra da América, né? Os países vão se libertar totalmente dos Estados Unidos para negociar na sua própria moeda. O que significa a desdolarização e o enfraquecimento do dólar como a moeda mais poderosa do mundo. Então, eu digo que nós, né, estamos vendo isso acontecer. E aí vem essa questão, já estava anunciado. Irmã Luciana, só me confirma a data de tornados, acho que vai até novembro. Irmãos, existe um período nos Estados Unidos que o povo se prepara mesmo para os tornados. Eu acredito que esse ano vai até novembro. Só que a questão, por exemplo, o Milton, que vai chegar terça-feira na Flórida, até o final de novembro, olha só, até o final de novembro é época de tornados, época de muita tempestade, de furacão nos Estados Unidos. Então, veja que o Milton era uma tempestade tropical no Golfo do México. E hoje o governador alerta a população para se preparar, porque ele vai aumentar a sua categoria. E eles estão acusando, né, as mudanças climáticas para o aumento aí, para o aumento de tempestade tropical para um tornado, um furacão. Então, muita gente não percebe, né? Mas eu não falo abertamente, sem medo de errar, que são armas de mudanças climáticas sendo usadas. Armas de mudança climática sendo usada. Então, passa o furacão e depois vem os tornados sobre os Estados Unidos. Então, que isso não existe. Irmão, existe. Existe e elas estão sendo utilizadas. Elas estão sendo utilizadas e não estão sendo utilizadas para o bem e para salvar o planeta. Estão sendo usadas mesmo para destruir o planeta, né? Destruir. Não vem me dizer, estão sendo usadas para o benefício. Não existe benefício, existe malefício. Malefício. Não é para o benefício, é para o malefício da população. É um caminho sem volta já. É por isso que eles já estão com os bunkers deles, os refúgios apocalípticos deles prontos. É por isso. Aí você tem uma Europa muçulmana, né? Enfraquecida, Reino Unido muçulmano enfraquecido. E a geopolítica está tendo uma inversão assim muito acelerada diante dos nossos olhos.
E aí, imagine, eu vou voltar a dizer, é muito séria essa informação que a FEMA, Carolina do Norte, passou Helena, a FEMA não tem como socorrer. O governo americano não está ajudando, é a mesma coisa que o Brasil dizendo que ia ajudar o Rio Grande do Sul e o governo não ajudou nada. É a mesma coisa que está acontecendo. Olha só, a mesma coisa que está acontecendo em Carolina do Norte semana passada. Está lá o povo clamando por misericórdia e os próprios americanos ajudando o povo. E agora você vai ver a destruição de uma boa parte da Flórida essa semana, começa terça-feira, através do furacão Milton. E isso vai se estender até o final de novembro. Vai passar as eleições americanas e ainda os tornados e furacões vão continuar passando. Então, imagine, irmãos, que essas questões, né? É muito mais fácil colocar a culpa de uma crise no clima do que no endividamento. Veja que quando aconteceu lá no Rio Grande do Sul a catástrofe, na hora o governo aproveitou dizendo: o preço do arroz vai subir, nós vamos ter que importar arroz. Na hora, não foi uma coisa de depois. Aí teve as queimadas, São Paulo, Pantanal, Amazonas, Rondônia, Mato Grosso. O que eles disseram? O aumento da alimentação vai mudar por causa das mudanças climáticas. Então, é mais fácil eu colocar a culpa do endividamento na mudança climática do que assumir que o governo americano torrou, por exemplo, trilhões de dólares em pólvora na Ucrânia. Né? Em pólvoras na Ucrânia. Então, é muito mais fácil você colocar a culpa na mudança climática. Aí, por exemplo, teve um país, Maiorca, é uma cidade, alerta que a FEMA não tem financiamento suficiente para durar a época dos furacões. A FEMA pode satisfazer as necessidades imediatas, mas não tem financiamento suficiente para sobreviver à época dos furacões, disse o secretário de Segurança Interna, Alejandro Maicars, a jornalistas na quarta-feira. A agência está a ser sobrecarregada enquanto trabalha com os estados para avaliar os danos causados pelo furacão Helena e entrega refeições, água, geradores e outros mantimentos essenciais. A tempestade atingiu a Flórida na semana passada e depois atingiu vários estados ao sudoeste, inundando cidades e matando mais de 200 pessoas. Outra coisa que a mídia não propagou muito. Maiorcas não foi específico sobre quanto de... Maiorcas é uma pessoa, né? Maiorcas não foi específico sobre quanto dinheiro adicional a agência pode precisar, mas as suas observações sublinharam a preocupação expressa do presidente Biden. Alguns membros do Congresso podem ter de aprovar uma lei de despesas suplementares neste outono para ajudar os estados nos esforços da recuperação. Estamos a satisfazer as necessidades imediatas com o dinheiro que temos e esperamos outro furacão como outro furacão, disse Maiorcas. A FEMA não tem fundos para sobreviver durante as épocas do furacão. Eles utilizam a catástrofe, que nem aqui, irmãos, quando o Brasil declara estado de emergência para alguma coisa, isso significa, por exemplo, o município foi destruído, estado de calamidade pública. O município pode gastar o dinheiro do jeito que quiser e não vai ter que prestar conta. Alguém sabia disso aqui?
Quando o Estado declara estado de calamidade pública, estado de emergência, o Estado pode gastar o dinheiro da forma que quiser e não precisa prestar conta do dinheiro. Então, para muitos governos, prefeitos e governadores, eles utilizam esse momento de dor e sofrimento para gastarem muito. Por quê? Porque você não precisa declarar o quanto foi gasto. Agora, imagine quanto foi gasto na pandemia. As pessoas não têm noção. Quando você dizia que um morto valia 16 mil reais na pandemia, o povo dava risada. Então, imagine que agora a FEMA está sem dinheiro. O Biden vai ter que ir para o Congresso e eles vão pedir uma emenda para liberar dinheiro. É mais despesa e mais gasto para os Estados Unidos. É assim que funciona. É assim que funciona. O que está acontecendo, por exemplo, no Amazonas, é de doer a alma, por exemplo, os ribeirinhos sem água, né? Só que agora estava todo mundo distraído com as eleições. Meu Deus. O povo totalmente distraídos por causa da eleição. Parecia, eu tive lá, dá até nojo.